aí, produção, como é que tá a situação? Como é que tá aí? Olha, a professora Samara de Araújo Oliveira, de 23 anos, ela foi solta após 8 dias de prisão no Rio de Janeiro. Ela era suspeita de participar de um crime de extorsão em setembro de 2010, aqui na Paraíba. Sabrina está ao vivo, tem informações desse caso aqui comigo, Sabrina. Na tela, Sabrina. Cidade em Ação. Oi, Samuca. Oi, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Bom dia para todo mundo. Vamos falar desse assunto que ganhou repercussão a nível nacional, depois de uma matéria que foi veiculada em uma outra emissora, dizendo que a Polícia Civil da Paraíba era responsável pela prisão de forma irregular da professora Samara Araújo. Ela é uma professora paraibana, mas que estava morando lá no Rio de Janeiro e que foi presa de forma injusta, acusada de cometer crime de extorsão, sendo que na época que esse crime foi supostamente feito, ela tinha apenas 10 anos de idade, então já desencontrou ali algumas informações a respeito disso. Mas para esclarecer melhor o posicionamento da Polícia Civil da Paraíba, nós vamos conversar agora com a doutora Cassandra Duarte, que é a delegada-geral adjunta da Polícia Civil da Paraíba, porque a doutora Cassandra pegou todos nós de surpresa com um tipo de acusação de que a Polícia Civil da Paraíba era responsável por essa prisão injusta. Qual o posicionamento da polícia? Bom dia. Bom dia a todos. Dizer que a Polícia Civil da Paraíba, ela de fato iniciou as investigações, mas a última manifestação da Polícia Civil da Paraíba é em dezembro de 2014 e a delegada de polícia responsável pela investigação à época, ela, nessa manifestação, ela justamente pede que a Justiça determine o cumprimento de uma medida deferida, que era justamente pedir para a Caixa Econômica identificar quem eram os titulares e os endereços para poder que mais providências fossem tomadas no sentido de esclarecer o fato. Ou seja, a partir daí o procedimento não volta mais para a Polícia Civil, o que é um fato também natural dentro do sistema de segurança e justiça criminal, ou seja, virou um processo judicial e não mais um inquérito policial. Então a Polícia Civil da Paraíba ela só pode se manifestar até esse momento, mas o que se pode dizer com certeza é que não foi a Polícia Civil da Paraíba, por nenhum dos seus representantes, que solicitou ou representou pela prisão, nem teve participação no cumprimento dessa prisão. Exatamente, só para a gente entender direitinho como começou as investigações, quem de fato é Samara Araújo, por que chegou até a Polícia da Paraíba, o nome dela vinculado a esses crimes de extorsão, porque mais de 21 pessoas tiveram de fato desvios em seus dinheiros e aí possivelmente teria essa ligação com a Samara. Como é que vocês fizeram um estudo dentro disso aí para identificar essa professora? Não, digo mais uma vez, não foi a Polícia Civil que identificou essa professora, no sentido de que se pediu à Caixa Econômica quem seriam as contas desse possível crime que inicialmente era como se fosse um estelionato, depois passou para ser uma extorsão. Então era uma investigação ainda para saber da materialidade, que o que é isso, se há de fato, se havia um crime e de quem eram aquelas contas. No momento que foi identificado isso, já foi em sede judicial e não mais dentro do inquérito policial com a Polícia Civil da Paraíba. Ou seja, não teve participação em como se chegou até o nome dela. O fato é que, aparentemente, a conta estava no nome de uma pessoa que era nome de Samara. Mas tudo isso, a Polícia Civil estava até aquele momento, que foi dezembro de 2014, solicitando mais informações. E, a partir daí, deixou de ser um inquérito policial e se transformou num procedimento judicial e a gente não tem mais contato com a investigação. Inclusive, ela chegou a dizer que lamentava muito esse fato, que o CPF dela teria sido roubado e por isso que houve toda essa situação. Ela chegou a ser presa, passou 8 dias na prisão e aí, de fato, fica aquela situação de injustiça. Nesse tipo de situação, qual o posicionamento, então, da polícia? O que é que a senhora pode também, como delegada-geral, identificar com essa parte de um pouco de injustiça que aconteceu, tendo a confusão com o nome da Samara? O que é importante esclarecer é que toda investigação criminal ela tem um objetivo. E o objetivo ela é dividido em 3 partes, né? Qualquer investigação, e aí eu estou falando não só para esse caso, mas de uma maneira geral, que são os cuidados que se tem que ter com a investigação, que é o seguinte: se descobrir a materialidade. O que é a materialidade? É se houve um fato e se esse fato foi criminoso. Esse é o primeiro momento de um inquérito policial.
Depois, se ele foi um fato criminoso, qual é a autoria? Qual é a identificação e a identificação com toda a qualificação do autor e depois quais são as circunstâncias, inclusive com as oitivas de todas as declarações. Todas as investigações dentro do inquérito policial buscam esses 3 pilares, que é o objetivo de uma elucidação se houve o fato criminoso e qual é o autor. O que a Polícia Civil pode falar desse fato é que a parte que a Polícia Civil ainda estava buscando era justamente esse, o questionamento que tem no despacho da delegada que na época presidia o fato, que foi em dezembro de 2014, era justamente ainda querendo saber se havia um fato criminoso e quem eram os titulares, que não chegou a saber porque já ficou em sede de justiça criminal. Tá aí, obrigada, viu, doutora, pelos seus esclarecimentos ainda desse fato. O Ministério Público, a partir de agora, vai dar total prosseguimento às investigações, inclusive para apurar como foi todo o procedimento da prisão efetuada lá no Rio de Janeiro da nossa professora paraibana Samara Araújo. Volto com você, Samuca, direto aos estúdios. Vamos continuando, porque aqui a informação vai chegando, a gente vai passando para você e você vai acompanhando.